Você está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Nossa ideia é alimentar os lobos e proteger as ovelhas. Queremos que a Rússia esteja satisfeita e que a Ucrânia se mantenha independente e inteira. Alcançar apenas um desses objetivos demonstrou ser difícil. Alcançar os dois, agora parece impossível. Paul Danieri. Quando um povo abraça convicções profundas sobre a própria história e identidade, essas ideias deixam de ser apenas relatos do passado. Elas orientam as decisões no presente e alimentam a disposição de sacrificar tudo por um futuro que consideram legítimo. É isso que este vídeo desvenda. Não quem tem a versão correta dos fatos, mas por que tantos ucranianos escolhem resistir até o limite. Investigaremos como suas memórias coletivas, valores cívicos e experiências recentes convergiram para tornar qualquer concessão territorial inadmissível e as negociações, na forma tradicional, virtualmente impensáveis. Em outras palavras, compreender a guerra na Ucrânia exige reconhecer que, quando crenças identitárias se tornam motor de ação, elas criam realidades políticas mais fortes que tanques ou tratados. Noam Chomsky estava errado. Henry Kissinger também. Assim como John Mearsheimer e dezenas de outros analistas renomados que, no início de 2022, previram que a Ucrânia cairia em questão de dias ou semanas. Eles cometeram o mesmo erro fatal. Subestimaram completamente algo que tem mais de 450 anos de história. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre este conflito. Porque a guerra na Ucrânia, embora tenha aspectos geopolíticos evidentes, não é apenas um embate entre grandes potências. Não é uma guerra por procuração da OTAN contra a Rússia. E definitivamente, não é algo que pode ser resolvido simplesmente dividindo territórios numa mesa de negociação. Esta é a história de como muitos especialistas mundiais se enganaram sobre a natureza mais fundamental deste conflito. E por que entender esse erro é crucial para compreendermos não apenas o que está acontecendo na Ucrânia, mas também como analisar qualquer conflito moderno. Desconstruindo os mitos. Vamos começar desconstruindo o maior mito sobre este conflito. Em fevereiro de 2022, quando tanques russos cruzaram a fronteira, a comunidade internacional estava convencida de que seria questão de tempo até a queda de Kiev. John Mearsheimer disse que a Ucrânia não tinha chances. Noam Chomsky argumentou que era uma guerra desnecessária que o Ocidente estava forçando. Henry Kissinger sugeriu que a Ucrânia deveria ceder territórios por paz. Até analistas brasileiros como Celso Amorim falaram em finlandização, ou seja, neutralidade forçada. Mas eis o que realmente aconteceu. Na primeira semana da invasão, 37 mil ucranianos se voluntariaram para as forças de defesa. Na segunda semana, 100 mil. Não eram soldados profissionais, eram civis comuns que pegaram em armas. E aqui está um dado surpreendente que desafia a lógica. Muitos desses voluntários vieram do leste e sul, exatamente as regiões que muitos analistas pensavam que seriam simpáticas à Rússia. Existe uma tabela fascinante que mostra as vitórias em conflitos assimétricos desde 1800. Entre 1950 e 2003, o lado mais fraco venceu em 51,2% dos casos, contra 48,8% do mais forte. Por que isso importa? Porque mostra que força militar bruta não garante mais vitória automática no mundo moderno. O que todos esses analistas perderam foi algo fundamental.
Eles não estavam analisando uma invasão comum. Estavam vendo o último capítulo de uma história de resistência de 450 anos. Uma história que moldou o DNA psicológico de toda uma nação. 3. As raízes históricas profundas. Para entender por que a Ucrânia resiste com tanta determinação, precisamos cavar fundo na história, até o século XVI. Em 1569, a criação da República das Duas Nações, união entre Polônia e Lituânia, separou os territórios ucranianos da influência direta de Moscou. Essa divisão criou um espaço político onde o catolicismo polonês e a ortodoxia da Rus polaca competiam por almas e lealdades. Nascia ali uma identidade ucraniana multifacetada, feita de negociação, resistência e reafirmação contínua. Em 1769, Voltaire já percebia isso. Escreveu: "A Ucrânia sempre aspirou a ser livre." Mais do que uma frase, era um diagnóstico. Um povo preso entre impérios, buscando autonomia em meio à dominação. Nas décadas e séculos seguintes, a Ucrânia tornou-se um campo de disputa entre os gigantes russo, otomano e austro-húngaro. Em 1648, a revolta de Bogdan Khmelnytsky abriu caminho para um breve estado cossaco, mas logo o domínio imperial retornou. Cada ocupação trazia repressão. Mudanças administrativas, deportações, migrações forçadas e tentativas de apagar a língua, a cultura, a memória. Em 1863, o Império Russo deu um golpe direto. Proibiu publicações em ucraniano. Uma forma de arrancar as raízes do povo. É aqui que a trajetória ucraniana se desvia da Europa Ocidental. Enquanto franceses e ingleses forjavam seus nacionalismos a partir do Estado, a identidade ucraniana cresceu à margem do poder, sem um Estado, mas com um povo. Esse é o nacionalismo étnico, uma identidade baseada em ancestralidade, língua, costumes e tradições. Durante séculos, ele foi o verdadeiro cimento nacional, invisível aos impérios, mas vivo nas canções, assembleias e revoltas. O século XX trouxe novas tragédias. Em 1917, a Ucrânia declarou independência, mas durou pouco. Em 1922, foi incorporada à União Soviética. A política inicial de ucranização logo deu lugar à repressão stalinista. Entre 1932 e 1933, a coletivização forçada confiscou colheitas, gado e sementes. Camponeses que resistiam eram rotulados de kulaks, deportados ou executados. Em dezembro de 1932, Moscou impôs um sistema de passaportes internos que proibia os camponeses das regiões mais afetadas de deixar suas aldeias em busca de alimento. Barreiras de controle nos trilhos e estradas selaram o cerco. Na prática, o governo decidiu quem poderia ou não escapar da fome, transformando a escassez em sentença de morte para milhões. Um dado frequentemente destacado pelos estudiosos: o governo soviético não só delimitou as áreas submetidas ao cerco de passaportes, mas também escolheu regiões majoritariamente camponesas ucranianas. Por isso, estima-se que cerca de 80% das vítimas fatais eram de etnia ucraniana. Essa seleção deliberada reforça a percepção dentro da memória coletiva de que o Estado identificou quem deveria e quem não deveria ter acesso ao alimento e à fuga, transformando a fome em instrumento político dirigido. Independentemente do debate jurídico sobre genocídio, a combinação de requisições excessivas, repressão violenta e bloqueio de movimentos tornou o Holodomor uma cicatriz aberta na memória coletiva ucraniana. A repressão de Stalin destruiu elites culturais e perseguiu líderes comunitários. Quando a Alemanha nazista invadiu em 1941, surgiu uma resposta complexa. Parte da população, especialmente nacionalistas radicais da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, a OUN, viu os alemães como possível caminho para se livrar do stalinismo e colaborou inicialmente.
alguns por anticomunismo, outros por afinidade com o ideário fascista. Houve, sim, simpatizantes do nazismo e participação em crimes contra civis, inclusive judeus. No entanto, a maioria dos ucranianos lutou ou foi alistado no Exército Vermelho, em unidades partidárias ou em formações de autodefesa. Calcula-se que 6 a 7 milhões de habitantes do território ucraniano morreram durante a guerra, entre eles, cerca de 1,5 milhão de judeus vítimas do Holocausto. A Ucrânia foi simultaneamente palco de colaboração, resistência armada e sofrimento civil extremo. Um legado ambíguo que continua a influenciar debates sobre identidade e memória histórica. Essas camadas de opressão, fome dirigida e escolhas trágicas explicam por que, para muitos ucranianos, independência não é abstrata, é sobrevivência. Quem rejeita hoje concessões territoriais ou acordos vistos como impostos, reage a séculos de experiências em que perder a autonomia significou perder vidas, cultura e futuro. A dinâmica paradoxal do nacionalismo ucraniano. O historiador Orlando Fides alertou: os ucranianos mais preocupados com o futuro de seu país fariam bem em reconhecer a fragilidade inerente dessa identidade. A geração original de nacionalistas ucranianos sofreu precisamente por sua falha em fazê-lo. Nossa interpretação, contudo, é um pouco diferente. A nosso ver, os séculos de dominação imperial constituem tanto a fraqueza quanto a força do nacionalismo ucraniano, como observa Serhiy Plokhy. Historicamente, o choque da guerra, a humilhação da derrota e a ferida aberta dos territórios perdidos serviram como instrumentos poderosos para a reconstrução da solidariedade nacional e para moldar uma identidade nacional forte. Em síntese, ecoando Figes, a mesma identidade que às vezes fragmenta a nação em múltiplas zonas de transição étnica e cultural, possui uma força, por vezes submersa, que potências ocupantes fariam bem em reconhecer. Paul Danieri sintetiza: não compreender o grau de patriotismo e empenho dos ucranianos foi provavelmente o maior erro da Rússia. A história que separa também une. É essa dinâmica paradoxal que precisamos esclarecer. A Ucrânia não é fraca por ser dividida, é forte porque em momentos de crise, sua fragmentação se transforma em coesão. A complexidade interna moderna. Agora vamos ao que realmente confundiu analistas mundo afora: a complexidade interna da Ucrânia moderna. Porque, vamos ser honestos, os números demográficos parecem apoiar a visão de que o país estava destinado à fragmentação. Cerca de 25% da população é de origem eslava não ucraniana, e aproximadamente 50% falam russo como primeira língua. Na superfície, isso parecia justificar as expectativas de Putin de que seria bem recebido. Mas aqui está algo que muitos perderam. A mobilização civil ucraniana não começou em 2014 ou 2022. Ainda durante a União Soviética, em outubro de 1990, uma manifestação estudantil cresceu inesperadamente e se transformou na Revolução de Granito, reacendendo o sentimento patriótico antes mesmo da independência. Já ali, critérios cívicos começaram a se sobrepor às identificações etnoculturais. Mas a euforia da independência em 1991 não duraria muito. Para que a estratégia de renovação da esperança continuasse funcionando, era essencial que os resultados prometidos fossem alcançados. Não foi o que ocorreu. Nos primeiros 6 anos, a produção industrial recuou 48% e o PIB despencou 68%. A nação que adormeceu acreditando ter o maior potencial econômico do leste europeu acordou como a mais pobre da região, exacerbando frustrações e divisões. Essa frustração corroeu as bases da unidade nacional e reacendeu divisões. Os mapas eleitorais de 2004 e 2010 mostravam isso claramente. O Oeste votava consistentemente em candidatos pró-Europa, enquanto o Leste e Sul apoiavam políticos pró-Rússia, refletindo clivagens históricas e culturais.
A Revolução Laranja de 2004 foi o primeiro teste real dessa divisão. Quando Viktor Yushchenko denunciou fraude eleitoral, centenas de milhares foram às ruas em protestos pacíficos. Aqui surge um paradoxo fascinante, notado por Sergei Plokhy. O equilíbrio regional que impedia qualquer líder de subjugar completamente o parlamento resultou de um defeito congênito que, com o tempo, mostrou-se positivo. Como ele observa, na zona pós-soviética, as democracias criadas apenas por intenção não duraram muito. Assim, a suposta fraqueza virou força, transformando fragmentação em resiliência durante crises. Por que negociações tradicionais falharão? Agora chegamos ao ponto central. Por que este conflito não pode ser resolvido com diplomacia tradicional? E a resposta está na natureza existencial da disputa para ambos os lados, onde identidades nacionais colidem de forma irreconciliável. Para Putin, esta não é uma guerra territorial comum. Em seus próprios discursos, ele fala de laços indissolúveis entre os povos russo e ucraniano. Para ele, a existência de uma Ucrânia genuinamente independente questiona a própria legitimidade histórica do projeto imperial russo, enraizado em mitos como o mundo russo. É crucial entender que, para a Rússia de Putin, a expansão da OTAN é vista como uma ameaça existencial. Este conflito é um choque de identidades e percepções de segurança. Putin havia tentado manter a Ucrânia na órbita russa através da tática da cenoura e do chicote. Ao mesmo tempo que travava uma guerra comercial contra o país, oferecia um empréstimo de 15 bilhões de dólares em 2013 para equilibrar as contas debilitadas. Quando essa estratégia falhou, restou apenas a força, culminando na invasão de 2022. Do lado ucraniano, pesquisas de 2022 mostram que 71% da população prioriza a liberdade sobre qualquer outro valor. A grande maioria rejeita categoricamente qualquer governo fantoche russo. A guerra de 2022 criou o que poderíamos chamar de legitimidade revolucionária. A sensação de que a nação provou sua dignidade através da luta. Isso torna qualquer concessão territorial não apenas impopular, mas vista como traição aos que morreram defendendo cada cidade. Diferente de disputas territoriais tradicionais, como as Malvinas ou mesmo a Caxemira, aqui estamos falando de identidades nacionais incompatíveis. É como tentar negociar a existência da própria identidade nacional. A guerra transformou fundamentalmente a sociedade ucraniana. Antes da invasão, apenas 4% participavam de organizações da sociedade civil. Depois da invasão, a mobilização social atingiu níveis históricos. Essa transformação é irreversível. Como observou o historiador Serhii Plokhy, Putin esperava que os ucranianos recebessem com flores as forças russas enviadas para os libertarem do nazismo e do nacionalismo. Em vez disso, receberam os russos com javelins, stingers e os seus próprios mísseis guiados antitanque, Skif ou Sturna. O que o Ocidente não compreende? O grande erro do Ocidente, e isso inclui analistas, diplomatas e formuladores de política, foi tratar este como um conflito puramente geopolítico, quando na verdade é um conflito identitário existencial, que também tem raízes geopolíticas. Em conflitos geopolíticos tradicionais, as partes disputam recursos, territórios ou esferas de influência, mas reconhecem mutuamente o direito de existir. Em conflitos identitários, o próprio direito de existir do outro está em questão, como visto na Irlanda do Norte, País Basco, ou Palestina, Israel, onde soluções diplomáticas convencionais falharam repetidamente. O Ocidente também subestimou a força da tradição descentralizada ucraniana. Diferente do modelo estatal centralizado russo, a sociedade ucraniana historicamente se organizou através de redes horizontais e participação comunitária, como as tradições de Toloka e Romanda. Isso explica por que cidades como Mariupol, Kharkiv e Kherson
resistiram muito mais do que qualquer análise militar convencional previu. Não era apenas resistência militar, era resistência social organizada em redes, com voluntários de todas as regiões se unindo. Como observou o analista Paul Danieri, não compreender o grau de patriotismo e empenho dos ucranianos foi provavelmente o maior erro da Rússia, que foi também o maior erro de muitos analistas ocidentais que ignoraram como crenças coletivas transformam fraquezas em forças inabaláveis. Conclusão. Voltemos ao início. Por que analistas renomados como Chomsky, Kissinger e Mearsheimer se enganaram? Porque eles analisaram este conflito com as ferramentas erradas. Eles se concentraram na disparidade militar entre Rússia e Ucrânia, nas divisões internas ucranianas, na dependência de ajuda externa e nos precedentes históricos de dominação russa. No entanto, eles deixaram de enxergar o que realmente importava: os 450 anos de resistência cultural, a natureza fortalecedora das crises para o nacionalismo ucraniano, a transformação das divisões internas em coesão defensiva e a diferença fundamental entre conflitos geopolíticos e identitários. O título deste vídeo foi inspirado no hino nacional ucraniano, composto em 1863. Ucrânia não morreu. Em 2022, essas palavras ganharam um significado completamente novo. As implicações deste conflito vão muito além da Ucrânia. Vivemos numa era em que conflitos identitários estão se tornando mais comuns que disputas territoriais tradicionais. Entender essa diferença é crucial para qualquer análise geopolítica séria. Da próxima vez que você ouvir um especialista fazendo previsões sobre qualquer conflito, pergunte a si mesmo: ele está analisando disputas de interesses ou choques de identidades? A diferença pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte de nações inteiras. Se este vídeo mudou sua perspectiva, compartilhe-o com alguém que precisa ver essa análise. E nos comentários, me diga, que outros conflitos atuais você acha que estão sendo mal interpretados pela mesma lógica? Vamos continuar essa discussão. Como disse um ucraniano anônimo, citado no artigo que baseou este vídeo, o Sr. Putin nos uniu. É esse o paradoxo? Às vezes, a maior força de uma nação só aparece quando ela precisa lutar pela sua própria sobrevivência. O passado é uma dimensão permanente da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. Eric Hobsbawm, sobre história.